Ó, se tu chegou nesse vídeo, tu quer entender finalmente o que significa um plano falso coletivo. Fica aqui, porque até o final eu, Gabriel Bergman, advogado especialista e atuante na área da saúde, vou explicar o teu direito. Ó, o plano de saúde, quando a gente quer entender um plano falso coletivo, primeiro eu tenho que te explicar aqui bem brevemente o que tem acontecido na saúde suplementar. Quando a gente fala de operadoras de plano de saúde, a gente vai estar falando de operadoras da saúde suplementar ou então da saúde suplementar como um todo. A gente não vai estar falando da saúde pública, tá bom? Então, a saúde suplementar é composta por diversas operadoras. Essas operadoras elas comercializam alguns planos. Planos de saúde, aí são planos individuais, empresariais, e aí tem a categoria do plano individual familiar e empresarial até 29 vidas e acima de 29 vidas, e cada um tem uma modalidade diferente de enquadramento de reajuste e afins. O que eu gostaria que você entendesse já de início, não é vantajoso para as operadoras comercializarem os planos individuais ou familiares, porque o percentual de reajuste é muito menor do que os planos empresariais. Então, assim, as operadoras de plano de saúde, dificilmente as maiores têm comercializado esse tipo de plano, individuais ou familiares. Isso obriga com que as famílias elas tenham que abrir muitas vezes um MEI para contratar um plano PJ, para ter um plano maior dessas operadoras maiores. Por exemplo, Bradesco Saúde, por exemplo, Unimed, Seguros e por aí vai. Sul América também é outro que não tem comercializado ultimamente, pelo menos um plano individual familiar. E essa formalização do contrato, apesar de o contrato estar na forma empresarial, ele na prática é um contrato familiar. Por quê? Porque o grupo de beneficiários tem que ser integrantes da mesma família. Isso é obrigatório, tá? Então, sempre que a gente vai estar falando de um contrato em que na forma dele é um contrato empresarial, mas que na prática são todos integrantes da mesma família, a gente vai estar falando de um contrato falso coletivo. Tem outras variáveis também para enquadrar nessa categoria, mas é um termo conceitual em que a doutrina, os advogados, a jurisprudência, que é o conjunto de decisões judiciais, passou a entender que é quando, na prática, ao invés de termos ali um contrato de uma empresa, por exemplo, aqui é um escritório de advocacia. Eu não tenho aqui um contrato para todo mundo daqui. Mas se eu tivesse um contrato aqui, provavelmente eu colocaria os membros da minha família nesse contrato empresarial. E aí a gente estaria falando de um contrato falso coletivo. Entendeu? Resumindo, o que é um contrato falso coletivo? É um contrato que na forma quer dizer uma coisa e na prática quer dizer outra. Tudo aquilo que é enquadrado como contrato empresarial, mas na prática é um contrato individual ou familiar, a gente conceituaria como um contrato falso coletivo. Tá bom? Ó, é um vídeo bem curto, bem explicativo. Eu espero de verdade que eu não tenha me enrolado muito nesse vídeo. E se você gostou, por favor, deixa aqui o seu like. Ajuda muito esse canal a chegar e alcançar a mais pessoas. Comenta aqui embaixo se você ou alguém está passando por uma situação como essa ou outra dúvida que você tenha, tá bom? Respondo cada comentário individualmente. Até a próxima.